Olá, amiguinhos e amiguinhas do canal Cinema Félix, como vamos? Tudo bem? Estamos hoje aqui dando continuidade à nossa saga do cinema de horror dos anos 70 com o vídeo relativo aos anos 72, ok? Mas antes eu peço a todos e a todas que não se inscreveram no canal que se inscrevam, por favor se inscrevam, clique no sininho para receber as notificações e dê aquele like gostoso para o YouTube recomendar mais o nosso trabalho, ok? Então é isso, sem mais delongas. Vamos ao vídeo com os 15 melhores filmes de horror de 1972. Noite de Sombras, Noite de Sangue, de Theodore Gershuny. Este é um filme sombrio, macabro, sobre a herança mórbida e cheia de mistérios de uma casa. O passado do lugar se confronta com um presente onde vemos a loucura e a psicopatia configurados na figura de um assassino em série que fugiu de um manicômio e vai se esconder aonde nessa tal casa que tem esse passado de crimes e mistérios. E em que época do ano se passa essa história? No Natal. É um filme sombrio e estranho que merece ser redescoberto, obrigatório para fãs de filmes com serial killers. L'Etrusco uccide ancora, de Armando Crispino, um giallo maravilhoso e pouco celebrado do talentoso Armando Crispino, o mesmo diretor do perturbador Macchie Solari, também conhecido como Autopsy. Ambientado em uma cidade onde existem ruínas etruscas, estão acontecendo misteriosos assassinatos. O filme tem uma excelente atmosfera e um cenário de grande beleza histórica, e tudo isso é sublinhado por uma excelente trilha sonora do mestre Riz Ortolani. Todas as Cores da Escuridão, de Sérgio Martino, um giallo soberbo que explora de maneira muito original a atmosfera de psicodelia mesclada com um ocultismo de forte acento erótico que preenche todo o filme de Sérgio Martino. E ele é estrelado pela diva cult Edwige Fenech, acompanhada dos atores fetiche do cinema de gênero europeu George Hilton e Ivan Asimov, um filme de cores fortes e de emoções intensas. Excelente e antológica trilha sonora de Bruno Nicolai, uma das grandes influências para o filme de Helene Caté e Bruno Forzani, A Estranha Cor do Suor do Teu Corpo. O Segredo do Bosque dos Sonhos, de Lucio Fulci, o giallo polêmico e perturbador que quase fez Lucio Fulci ser excomungado pela Igreja Católica Italiana. A trama mostra uma pequena cidade do interior da Itália que sofre com uma série de assassinatos de crianças. No elenco destacam-se Florinda Bolkan e Bárbara Boucher. A sequência dos ataques concorrentes ao som da música Quei giorni insieme a te, interpretada por Ornella Vanoni, é uma das sequências mais impactantes não só do cinema de gênero europeu, mas do cinema mundial. Gory Gory Girls, de Herschel Gordon Lewis. Gordon Lewis é um dos pais do gore no cinema ocidental, desde o lançamento de seu clássico Blood Feast, em 1963. Sangue, vísceras, mutilação passaram a ser elementos de exploitation muito apreciados pelos fãs do gênero, e filmes de Gordon Lewis como Gory Gory Girl são cultuados até hoje. As sequências do assassinato diante do espelho é um exemplo desse cinema onde o gore é elemento estrutural do roteiro, obrigatório para os fãs. Vale a pena conhecer. Amargo Pesadelo, de John Boorman, um dos grandes clássicos do cinema dos anos 70. Esse filme, do mesmo diretor de Excalibur, nos transporta para as profundezas de uma floresta, que será o cenário de um confronto brutal entre homens, onde um grupo de amigos da cidade grande resolve viajar por uma região selvagem de grande beleza, onde acabam cruzando o caminho de violentos caipiras. Civilização e barbárie se confrontam nesse filme perturbador e com grandes atores em cena, como Burt Reynolds e Jon Voight. Mundo Canibal,
de Umberto Lenzi, também conhecido como O País do Sexo Selvagem, numa tradução do título original italiano. Este é o filme que inaugura o ciclo de filmes sobre canibais feitos na Itália e que vão incluir clássicos absolutos como Canibal Holocausto, Cannibal Ferox. Ele foi dirigido por Umberto Lenzi e ele tem no elenco os cultuados atores Ivan Rassimov e a nossa querida Mimi Lai. Ele tem locações na Tailândia e uma interessante direção de arte. Violência e sensualidade bem ousados para a época. O filme ele surpreende até hoje os espectadores incautos. A Noiva Ensanguentada, de Vicente Aranda. O notório diretor espanhol nos brindou com esse estilizado filme sobre a figura vampírica de Mircalla Karnstein e sua relação fantasmagórica sobre uma jovem noiva que chega em uma mansão onde existe a trágica história da noiva que matou o marido no dia de seu casamento e foi encontrada morta e ensanguentada ao seu lado. Delírio, sensualidade e loucura surgem de maneira muito original nesse filme de intensa atmosfera e de momentos antológicos, um clássico absoluto e muito influente do cinema de horror espanhol. Expresso do Horror, de Eugênio Martín. O grande mérito desse filme de horror espanhol, feito em coprodução com o Reino Unido, é unir em cena os talentos, olha só, de Christopher Lee, Peter Cushing e Telly Savalas, o nosso querido Kojak. A trama reúne em um trem um grupo de passageiros que passa a ser atacado por uma criatura fóssil que está no vagão de bagagem e faz parte dos achados de um grupo de arqueólogos, visualmente estilizado em muitos momentos e com belas sequências de horror que vão encantar os fãs. Ele é um clássico obrigatório, um filmaço esse. O Asilo do Terror, de Roy Ward Baker. Esse filme é um dos inúmeros, dos muitos exemplos de filmes com antologias de histórias de horror feitos no Reino Unido pelas produtoras Hammer e Amicus. Nesse caso, a ambientação da trama central é a sala do diretor de um asilo, de um hospício, que nos revela histórias macabras sobre inúmeros pacientes. A trama vai se desenvolvendo até uma surpreendente história final, que encerra muito bem esse filme prazeroso de ser assistido. Um clássico absoluto desse subgênero. O Barão Sanguinário, de Mário Bava, um dos filmes mais belos e populares do mestre Mário Bava. Filmado em um castelo austríaco, o filme tem uma poderosa atmosfera e conta a história de uma figura diabólica, o tal Barão de Sangue do título em inglês do filme. Cenários muito bem estilizados e uma sala de torturas nos porões do castelo, que é um dos principais cenários do filme. A sequência do Espelho do Fogo foi recriada por Bava quando auxiliou Dario Argento em uma sequência chave de A Mansão do Inferno, de 1982. Prestem atenção nisso. A Volta do Dr. Phibes, sim, de Robert Fewes. E o diabólico e histriônico Dr. Phibes retorna em cena nesse filme ambientado no Egito, e onde seus mecanismos da morte voltarão a ser usados como instrumento de vingança. A busca pela vida eterna aparece na trama, onde vemos um aperfeiçoamento das armadilhas criadas por esse icônico personagem vivido pelo antológico ator Vincent Price. Ótima atmosfera e cenários que remetem ao antigo Egito, onde a história se passa. Uma ótima sessão dupla é ver em sequência O Abominável Dr. Phibes e esse filme sobre o retorno da personagem. A Noite do Terror Cego, de Armando de Osório. Esse é o primeiro filme da saga de 4 filmes criada por Armando de Osório sobre os mortos-vivos cegos, os Blind Deads, que no passado foram cavaleiros templários e que voltam para se vingar dos descendentes daqueles que os perseguiram e condenaram como hereges no passado. Um grande clássico do horror europeu,
com excelente atmosfera e todo um apuro visual dos cenários e da simbologia e composição macabra dos zumbis, que os tornam figuras únicas e de grande impacto visual. Eles eles se movimentam e atacam pelo som e andam a cavalo, entre outras características singulares. Aniversário Macabro, The Last House on the Left, de Wes Craven. O polêmico e muito influente filme de Wes Craven, que tem em sua equipe figuras-chave do cinema de horror como Sean S. Cunningham na produção, que anos depois irá dirigir o primeiro Sexta-feira 13. E o icônico ator David Hess, que se notabilizaria por papéis de psicopata e que é autor da música da trilha sonora de Aniversário Macabro, cujo título original é The Last House on the Left. Um filme com boas doses de violência, onde vemos 2 anos antes de um massacre da Serra Elétrica o uso como arma de uma serra, num momento inusitado desse filme sobre estupro e vingança. Frenesi, de Alfred Hitchcock. Esse thriller do mestre do suspense Alfred Hitchcock é rodado em belas locações em Londres e tem uma abertura sensacional, onde vemos imagens panorâmicas da ponte de Londres, onde a câmera irá nos revelar o corpo de uma mulher, vítima de um estrangulador procurado pela polícia. Sem a sutileza de seus filmes anteriores, Hitchcock explora com mais ênfase as cenas de violência e com conteúdo sexual, para acompanhar esteticamente os filmes gialli que estavam surgindo com força naquela época. Mais uma aula de cinema e suspense do mestre Hitchcock. Então é isso, mais uma vez muito obrigado. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo interesse, pelas descobertas, pelas dicas de vocês. Muito obrigado por tudo, tá ok? E logo teremos o vídeo relativo ao ano de 73, estamos entrando nos anos 70.